Eu quero ler com você do versículo 7, alguns versículos, Juízes 2, 7 em diante, porque de tudo que eu vou falar, o mais importante é a palavra que eu vou ler. Então eu vou ler um texto com vocês de alguns versos. Juízes 2, 7. Quem achou, digam bonito amém. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Verso 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após de outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram e os entregou na mão dos inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E eu concluo no versículo 16: e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o roubaram. Você pode dizer amém? Assente-se com a sua Bíblia aberta, por favor. Meus irmãos, eu estou falando para homens de Deus, mulheres de Deus, servos e servas do Senhor. Não estou falando para crianças, estou falando para gente madura, gente que chegou a um lugar que certamente Deus escolheu para cada um de vocês, escolheu para cada um de nós. Eu estava orando e me veio um tema para uma meditação nesta manhã, e eu gostaria de dizer para vocês que a Bíblia, ela possui, toda a Bíblia, ela é sem dúvida e inquestionavelmente a palavra de Deus. A Bíblia, ela não só contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ok? Queria chamar a sua atenção que você não usasse celular, não usasse nenhuma outra coisa a não ser a palavra, porque o meu tempo é rápido e eu preciso deixar um recado aqui esta manhã para nós, amém, queridos? Desculpa, mas isso é bom para nós estarmos bem atentos. A Bíblia, ela é inquestionavelmente a palavra de Deus. Ela não só possui a palavra, mas ela é a palavra. E diante deste livro tão maravilhoso, que é o maior best-seller da história, o livro mais lido, o livro mais poderoso, o livro que não fica velho, o livro que se renova a cada manhã. E eu gostaria de lhe dizer que a Bíblia é o único livro do mundo, que o seu autor está presente em todos os momentos que você lê este livro. Não, eu vou repetir para você entender. É o grande privilégio de ser o único livro da Bíblia que em qualquer momento que você for lê-la, o autor estará presente do seu lado. E eu acho isso um privilégio tremendo. O que você acha disso? Amém?
E este livro tão maravilhoso, com mais de 31 mil versículos, ele possui versículos maravilhosos, versículos lindos. Mas eu queria falar com vocês aqui esta manhã sobre um dos versículos mais tristes da Bíblia. Mas antes de falar dos versículos mais tristes, eu gostaria de dizer que existem versículos que eles são simplesmente maravilhosos. A começar com Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Do hebraico Bereshit bara Elohim. Bereshit, começo, bara, o verbo criar, isto é, fazer existir do nada. Então quando você lê Gênesis 1:1, ele é maravilhoso, porque você tem um Deus trino, que fez tudo existir do nada, e isso para mim é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia possui versículos também maravilhosos, como, vamos para logo o livro dos Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estava vendo hoje de manhã, Salmo 139, Senhor, tu me sondaste e me conhece, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, sem que haja uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu for ao céu, tu aí estás. Se eu tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, o Senhor também vai estar lá. Se eu fizer no Sheol, na habitação dos mortos, a minha cama, certamente o Senhor estará lá. Mas eu gosto porque aí eu vou lendo, daí a pouco está escrito assim, reverendo Júnior Calais, está escrito assim: os teus olhos me viram quando eu era ainda uma substância sem forma. Isto quer dizer que quando eu era uma gelatina no ventre da minha mãe, os olhos do Senhor já me viam. Quando eu ainda não tinha ossos, eu era uma gelatina, como uma gelatina, os olhos de Deus já me viam, e o texto diz que todas as coisas iam sendo escritas, sem nenhuma delas existir. Ele já sabia que você estaria nesta manhã, porque você foi chamado tem muito tempo. Eramagash. Você foi chamado tem muito tempo, 20 anos, não mais. Quando você estava no ventre da sua mãe, os olhos do Senhor te via e dizia: é meu, é meu, é meu. Para mim esses versículos, eles são maravilhosos. E aí você vai para o livro de Isaías. Eu tenho que correr, porque eu quero falar, eu só estou dando uma introdução. Você vai para Isaías, quando você lê Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome desse menino será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu acho isso maravilhoso, porque 720 anos antes dele nascer, o nome dele já estava sendo profetizado. E este Emanuel é aquele de João 1:1, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isto é, o Emanuel seria nada menos e nada mais do que o próprio Deus, porque quando Deus foi fazer o homem, ele pegou no barro e amassou o barro. Olha aqui para minha mão. Quando ele foi fazer o homem, ele pegou no barro e amassou o barro. Mas quando ele foi salvar o homem, ele entrou dentro do barro. Ele entrou dentro do barro. Quando eu leio Isaías 9:6, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro,
Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando eu vejo o Pai da eternidade, eu me lembro da cruz, quando às 3 horas da tarde ele disse tetelestai, isto é, está consumado. E daí a pouco ele disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se ele não tivesse dito esta palavra, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele estaria lá na cruz até agora. Cuidado, pastor Jander, com heresia. Não. Ele estaria lá na cruz até agora, sabe por quê? Porque não foi a morte que matou Jesus. Ele aceitou morrer, porque não se pode matar o Pai da eternidade. Tem crente que entende. Não se pode matar o Pai da eternidade. São versículos maravilhosos. Por exemplo, você pega lá no Novo Testamento, quando o anjo Gabriel chegou para anunciar a Maria: ô Maria, o que vai ser gerado em você será chamado Filho do Altíssimo. Eu estou levando você a entender esse negócio. Versículos maravilhosos que nós temos no Antigo e temos no Novo Testamento. A Bíblia, ela é repleta, tem versículos maravilhosos. Mas a minha Bíblia também, eu gostaria agora de voltar num outro foco. Talvez você não ficasse tão alegre, mas eu gostaria de mostrar alguns dos versículos mais tristes da Bíblia para mim. Primeiro, vou falar aleatoriamente. Gênesis 4:8. E Caim matou o seu irmão Abel. Quando eu leio isso, é um versículo muito triste. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 27, 41, quando Esaú disse: o dia que o meu pai morrer, eu mato o meu irmão. Para mim, isso é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Mas também, quando eu abro a minha Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 4, quando morre o sacerdote Eli, quando seus filhos Hofni e Finéias morrem, quando cai da cadeira, quando morre aquela tragédia, várias mortes, para mim tem um dos versículos mais tristes da Bíblia, que diz: Icabode, foi-se a glória de Deus. Porque quando a glória sai, não adianta ter templo. Quando a glória sai, não adianta ter cantor. Quando a glória sai, não adianta ter pregador. Quando a glória sai, não adianta ter estrutura humana. Porque não adianta ter cantor e não ter adorador. Não adianta ter pregador e não ter profeta. Não adianta ter pastor e não ter homem de Deus. Não adianta ter altar e não ter fogo. Não adianta ter templo e não ter glória. Porque o que faz isso aqui diferente não é a presença do presidente da convenção ou do pregador, é a presença da glória. E quando esta glória vai embora, para mim é um dos momentos mais tristes da história de Israel. O que faz você diferente é a glória de Deus na sua vida. O que faz você diferente não é a sua rede social. O que faz você diferente é a presença da glória de Deus na sua vida. Porque não vão te respeitar. Tá lá, e a Xerga, vou falar, não vão te respeitar pelo tamanho da Bíblia ou pela quantidade de membros que você pastoreia. Vão te respeitar pela presença da glória de Deus que está sobre a sua vida. Já que você está querendo, adora uns 30 segundos aí. Que bom ver presbítero, pastor batizado com o Espírito Santo que ainda fala língua. A glória foi embora. Se perdemos a glória, perderemos a autoridade. Se perdemos a glória, perderemos a unção. Se perdemos a glória, perderemos a vida. O que faz isso aqui diferente é a glória de Deus. Icabode, um dos versículos mais tristes da Bíblia. Mas eu queria falar sobre um outro, para mim, da Bíblia, dos versículos mais tristes. Estou com vontade de chorar, falar a língua e cantar um hino. Tem tecladista aí?
Uriabaxerga. Para mim, um dos versículos mais tristes da Bíblia também, pastor Júnior. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Está no livro de Juízes, capítulo de número, ou melhor, segundo livro de Samuel. Presta atenção, pastores. Presta atenção, obreiros. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, 33. Quando quando Davi, o seu filho Absalão, se levantou contra ele, e ele foi para a batalha, pastor Eduardo, e ele disse: por favor, guerreiem, mas não mate o menino, que era Absalão. A palavra Absalão do hebraico é o pai da paz, nasceu para ser o rei. Não toquem no menino. Mas andando sobre aquele mulo, aquele jumento ficou pendurado numa árvore entre o céu e a terra, pelos seus lindos cabelos. E Joabe veio e traspassou o seu peito e o matou. A notícia chegou para Davi. E eu estava lendo ontem e eu não aguento ler sem chorar, pastor Júnior, que Absalão andava no terraço da sua casa para lá e para cá, e dizia: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, 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 meu filho Absalão. Quando a notícia chegou que o filho estava morto. Isso é triste demais. Isso é triste demais. Mas eu vou pular para um outro, porque eu preciso correr. Eu estou de olho no cronômetro, de olho em vocês. Mas eu acho que a convenção também, ela tem esse momento da gente receber um pouquinho a palavra de Deus. Não é verdade, queridos? No livro de Juízes, capítulo 16, versículo de número 20, está escrito que Dalila, Sansão deitado no colo de Dalila, e a Dalila diz: Sansão, acorda, porque os filisteus estão vindo. Olha que versículo triste, irmãos. Sabe o que está escrito? Sansão acordou e disse: como das outras vezes sairei e vencerei. Mas a sequência do texto disse, olha para cá, pelo amor de Deus. Porém ele não sabia que o Espírito de Deus já havia saído dele. Eu tenho temor e tremor aqui esta manhã. Aramagás. Pega o playback, põe no toca-fita lá no MP3 e toca e canta. Vai para o culto, abre a Bíblia, pega o esboço, abre em qualquer lugar e prega. Parece que está tendo, virou mecânica, piloto automático. Liga o piloto automático e vai embora. Está tudo funcionando. Tocou no animal lá, no leão, não podia tocar, mas continuou arrancando portão de cidade. Prostituiu com mulher do outro país, continuou arrancando portão. Pecou, continuou matando filisteu. E vai achando que vai matando filisteu, vai matando filisteu. Só que chega a hora que ele vai. Faz um teste esta manhã para ver se ele ainda está com você. A presença dele é mais importante do que qualquer título aqui. Faz um teste para ver se ele está com você, porque tem gente pensando que tem e não tem mais. Está no piloto automático. As mensagens são as mesmas, enlatadas. E para passar para o povo, tira um tempo, vai para a presença de Deus, joga esta boca no pó e diz: Deus, me dá algo novo, para você chegar aqui e dizer: assim diz o Senhor. Tem gente que achou que tinha e não tinha mais. Eu quero, em nome de Jesus, pedir: você faz um teste. Eu vou falar o que Deus está me mandando falar. Deu uma paradinha, você está correndo demais, mas eu quero te dizer que o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Eu quero te dizer que o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. A obra de Deus é importante, mas o dono dela é mais importante. Reabasteça,
Volte a sentir o sabor da alegria dos primeiros passos da sua fé. Volte a chorar com os hinos da harpa. Me dá um lá maior aí, fazendo favor. Quando cantar este hino aqui, volte a chorar, olha aqui. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora volte a chorar com esses hinos. Volte a chorar com o culto da ceia. Volte a chorar com a reunião do círculo de oração. Volta a chorar com as coisas simples do Evangelho. Canta. Te chama, vem. Volte a chorar. Dê uma pausa, corra para os braços dele e diga: Deus, não me deixe perder. Bem baixinho. É tanta demanda, olha para cá. É tanta demanda, é tanto despacho, é tanta decisão, é tanta resolução, é tanta reunião. E o Senhor está olhando e dizendo: meu filho, vem cá, cadê você? Vem cá, tu está trabalhando no piloto automático, tu está trabalhando com reserva. Vem aqui, porque eu tenho azeite fresco para derramar sobre a tua cabeça cada manhã. Olha aqui para o pastor. Me lembro, reverendo Joanir, meu amigo. José, presta atenção, Deus está aqui. José era governador do Egito, lembra? Falei nele ontem. E você conhece a história que por 2 vezes os irmãos foi lá. E depois eles prenderam um irmão, o Benjamim. Mas na primeira leva, o José disse assim: seu pai é vivo, que era o pai dele, Jacó. Sim, senhor, é vivo, sim, senhor. Seu irmão mais novo é vivo? Sim, senhor, que era o irmão de José de sangue. Então, vai ficar um aqui, porque nós vamos querer o menino. Quando eles voltaram, disseram: Jacó, o governador lá do Egito mandou levar o menino. Aí o Jacó desabou a chorar e dizer: em lágrimas descerei a minha sepultura, porque o meu filho José amado já morreu, e agora estão querendo levar esse também. Aí eles negociaram com o pai Jacó. Acompanhe comigo que você vai ver onde eu vou chegar. O Deus está nos direcionando. Negociaram e disse: leva, mas antes de vocês irem eu vou mandar um presentinho para esse governador lá. Leva para ele algumas coisinhas aqui. Dentre as coisas que vocês vão levar um vidrinho de perfume, de bálsamo, e vão levar também uma vasilhinha com mel. Deixa eu repetir: bálsamo e mel. E eu imagino eles chegando lá no Egito com aqueles encomendazinhos, pastor Joanir, para o governador José, e disse: olha, o nosso pai mandou para você. Jacó mandou, ele disse: o pai de vocês é vivo? Sim. O irmão é vivo? Cadê? Está ali. O nosso pai mandou para o senhor aqui umas coisinhas. Se fosse aqui em Minas, ele mandou uns trenzinhos para o senhor. O que é que o seu pai mandou? Meu pai mandou esse vidro de bálsamo aqui, e meu pai também mandou essa garrafinha de mel para o senhor. Eu imagino o José pegando aquele bálsamo, cheirando, e dizendo: aqui no Egito pode até ter perfume, mas bálsamo igual da casa de Jacó não tem. Estou lembrando da minha infância, quando a minha mãe me banhava e me passava o bálsamo. Aqui no Egito pode ter perfume francês, eu estou ilustrando. Aqui no Egito pode ter perfume da ilha de Manhattan, de Nova York, mas cheiro igual do bálsamo da casa de Jacó não tem. Quando ele abriu o vidrinho de mel e lambeu, aqui no Egito pode até ter mel,
Mas mel igual da casa de Jacó, tem não. Deus nos reuniu esta manhã que você pode hoje estar voando às alturas no teu ministério. Mas nunca esqueça que o bálsamo da casa de Jacó, daqueles primeiros dias, quando você ia para o meio da lavoura sozinho orar, quando você ia para aquelas madrugadas, passava ela chorando e dizendo: me ajuda, porque você tinha um sonho de ser diácono da casa do Senhor, você graduou, você subiu, hoje você não lembra mais do cheiro do bálsamo da casa de Jacó, hoje você perdeu o sabor do mel da casa de Jacó. Esta manhã é um grito de Deus para dizer: volta, volta a sentir o sabor, volta a sentir o cheiro, volta às lágrimas do início do teu ministério. E deixa eu concluir. Estou de olho aqui, estou no meu tempo. Tem gente enxugando as lágrimas, não é verdade? Fui pregar num lugar um tempo atrás, acabou o culto, o pastor falou: Deus, Jander, Deus te usou muito. Eu falei: pastor, glória a Deus. Por quê, pastor? Ele falou: Jesus quase batizou um presbítero aqui com o Espírito Santo. Eu falei: o quê? Ele falou: quase. Por quê? O homem é frio demais. Aleluia. O povo está de olho em você, filho. Dá um jeito de cair uma aguinha desses olhos diante da multidão. Vou falar um negócio que eu aprendi lá no Tempo Central há muitos anos na escola bíblica. Porque se a liderança corre, a igreja anda. Se a liderança anda, a igreja para. Se a liderança para, a igreja senta. Se a liderança senta, a igreja deita. Se a liderança deita, a igreja dorme. Se a liderança dorme, a igreja morre. Dá um jeito, volte a chorar. Deixa o povo saber que Deus está contigo, rapaz. Deixa o povo saber que você orou naquela madrugada para pregar. Deixa. Sansão, porém, não sabia que o Espírito Santo tinha se afastado dele. Mas agora eu quero deixar e quero voltar para onde eu ir, para voltar onde eu li. Diz a Bíblia que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Olha aqui para mim. Pastor Jander, por que o senhor acha que esse versículo faz parte dos versículos mais tristes da Bíblia? Eu vou lhe explicar por quê. Não estou muito velho, estou com 58 anos e 2 meses de idade. Mas vou fazer 37 anos no ministério agora no mês de agosto, pela misericórdia de Deus. Eu não conheço o mundo, nunca bebi, nunca fumei. A única droga que eu já usei foi quichute. Vocês estão rindo por quê? Eu não conheço o mundo. Lembrou, né, filho? Lembrou, né? Tinha a conga também, aquela azulzinha com a tirinha branca embaixo, né? Fica tranquilo. Não conheço o mundo, irmãos, pela misericórdia de Deus. Nunca me desviei. Eu me sinto hoje, agora com 58 anos, estou vendo que eu estou chegando em 60. Já mandei fazer a contagem do meu INSS. Estou começando a me sentir. Além disso, um pastor meu que faleceu há pouco tempo disse que depois de 50 anos você acordar, não sentir dor em lugar nenhum, é porque você morreu. Então eu já estou nessa fase. Acordou depois de 50, não sentiu dor, pode saber que está morto. As dores chegam, não é verdade? Mas eu estou carregando no meu coração aqui, pastor Milton, uma preocupação muito grande. Sabe por quê? Porque o texto diz, de Juízes 2:10, que morreu Josué e toda aquela geração, e levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Por que o senhor acha que esse versículo é triste? Vou lhe explicar nos minutos que me restam. Pela minha cronologia eu tenho 30 minutos ainda, mas eu acho que eu não vou consumir tudo. Vamos lá, escuta aí. Moisés é sepultado pelo Senhor, Josué atravessa o rio Jordão, entra na terra prometida, de Dan a Berseba, de leste a oeste, de norte a sul, conquistam a terra. Josué chama o povo e diz: vocês vão optar a quem vocês vão servir,
aos deuses desta terra aqui, ou aos deuses de vossos pais. Eu já tenho a minha decisão. Ele disse: eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Só que o tempo passa, Josué fica velho, com 110 anos. E quando Josué morre, diz a Bíblia que morreu também com ele toda aquela geração. E levantou uma geração que não conhecia ao Senhor e nem os seus feitos. Por favor, preste muita atenção. Como é que levanta uma geração, pastor José Júnior Calais? Meu Deus do céu, que não conhece mais Deus e não sabe que Ele abriu o mar vermelho. Menos de 100 anos tem uma geração que não sabe que Ele mandou maná no deserto 40 anos. Tem uma geração que não sabe que Ele tirou a água da rocha. Tem uma geração que vira as costas para Ele. E esse versículo para mim, ele é um dos mais tristes da Bíblia. Por quê? Porque isso aqui era uma desobediência do que Deus havia falado a Moisés, dizendo: olha, o pai vai falar para o filho vai falar para o filho, o outro filho, o avô, o bisavô, o filho, o neto, o bisneto, o tetraneto, e uma geração vai falando a outra, e o que eles deveriam falar está em Deuteronômio capítulo 6, e o versículo principal é o versículo 4 que diz: ouve, ó Israel. Vou repetir: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Do hebraico, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Não estou entendendo ainda, pastor, por que é que esta geração, o senhor acha que esse versículo é triste? E por que o senhor está preocupado com isso? Sabe por quê? Com respeito aos pastores todos aqui, que tem muitos aqui que servem para ser meus pais, líderes. É que Jesus pode voltar antes de terminar essa convenção, sim ou não? Jesus pode voltar antes de terminar essa convenção, sim ou não? O pastor Eliseu falou que nós estamos vivendo os últimos tempos. Ele pode voltar antes de terminar essa convenção, sim ou não? Sim. Mas e se ele demorar 20, 30, 40, 50 anos a voltar? Nas mãos de quem vai ficar a igreja? Nas mãos de quem vai ficar a igreja? E o meu grito aqui esta manhã: geração presente, invista na próxima. Porque Deus é um Deus de investimento a longo prazo. Vou repetir: Deus é um Deus de investimento a longo prazo. Não se faz um obreiro com 24 horas. Aqui não é elevador de Jacó, aqui é escada de Jacó. Aqui é degrau por degrau. Aqui não vira homem de Deus com 24 horas, não. Há toda uma história. Invista! Eu preguei esses dias num lugar, talvez Santa Catarina, não me lembro. E eu dizia, pastor Hélio, que eu não posso somente ser contador de histórias de onde Deus passou. Eu preciso mostrar onde é que Deus está passando. E eu não ia contar isso aqui esta manhã, mas eu já contei muitas vezes e vou contar de novo. Eu tenho 3 filhos. E o meu filho do meio, quando ele tinha 14 para 15 anos, ele caiu num quadro de depressão. Ele não conseguia sair do quarto. O pastor Genuíno, ele gastava 3 horas no banheiro só para ficar sozinho. O pastor Júnior, ele dormia o dia inteirinho e passava a noite inteira acordado. Meu filho mais velho fazia direito na Universidade Federal de Viçosa, ficava estudando pela madrugada. Esse menino ficava com uma bolinha de ping-pong dentro do quarto a noite inteira, andando para lá e para cá, só para passar o tempo. Ele ficou 3 meses sem ir à aula. Botava a mochila nas costas, pisava na calçada, voltava para dentro. Fobia social, não tinha trauma, não era problema espiritual. Presta atenção nisso aqui. Não era problema espiritual, não era trauma. Era um problema endógeno, a falta da produção da serotonina, o elemento do cérebro responsável pelo humor.
Acabava o culto, a gente saía para comer uma pizza, ele dizia: traz um pedaço para mim, papai. A gente viajava um final de semana para visitar os pais, ele dizia: não vou ficar aqui em casa sozinho. E eu e Eunice na lágrima, chorávamos dia e noite. Terminava de pregar num congresso como esse, chegava em casa de manhã e dizia: Eunice, cadê Gustavo? Está dormindo. Um dia nós estávamos indo de Ipatinga para Ipanema e perto de Piedade de Caratinga. 10h30 da noite, dentro do carro, eu, Eunice e os 3 atrás, 2 meninos e uma menina, já adolescentes, jovens. Esse menino Gustavo disse: papai, mamãe, Rafael, Fernanda, eu não tenho perspectiva de vida. Eu não creio que eu vou me formar. Eu não creio que eu vou me casar. Eu não creio que eu serei alguém na vida. E ele me disse uma coisa que pai nenhum gostaria de ouvir. Ele disse: eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória. Quando encostei o carro na beira da pista e nós chorávamos que o meu carro virou um vale de lágrimas. O meu carro tremia de tantas lágrimas. De repente uma brisa suave invadiu aquele quarto. E quando ele disse: eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória, eu virei para trás, segurei na mão dele, apertei e disse: meu filho, creia no Deus do seu pai. O Deus do teu pai vai te dar vitória. Eu trago esta palavra para você esta manhã. Garanta para os seus filhos que o Deus do teu pai vai te dar vitória. O Deus da tua mãe vai te dar vitória. Tem alguém entendendo isso aqui? Pode adorar. O Deus do teu pai vai te dar vitória, meu filho. Fomos para casa, porque eu não tenho muito tempo para contar detalhes, mas agora no dia 16 de dezembro de 2019, nós estávamos na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, um anfiteatro talvez do tamanho desse aqui, bancos almofadados, uma plataforma alta com uma mesa bonita como essa, e tinha reitores, professores, doutores, mestres, e tanta gente ali em cima, e do lado esquerdo tinha umas cadeiras com um grupo de alunos, e do lado direito tinham outras cadeiras com um grupo de alunos, todos de beca, uma faixa verde na cintura, um capelo na cabeça, e de repente começaram a chamar o nome dos formandos daquela manhã, 11 horas da manhã, e eu estava sentado onde o pastor Joanim estava um pouquinho atrás, com a minha esposa, com os meus outros filhos, com as minhas 2 netas, e quando a moça que estava num púlpitozinho igual esse, começou a chamar a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, quando chegou na letra G, disse: doutor Gustavo Henrique Teodoro de Castro. Aracabe, Axúria. Sabe quem estava sendo? Saiu um menino mais ou menos da minha altura para pegar das mãos do reitor da Universidade de Medicina de Petrópolis o diploma de médico, porque um dia um pai ousou dizer: pode acreditar no Deus do teu pai. Você pega esta palavra como de Deus para a sua vida esta manhã? Você pega esta palavra como de Deus para a sua vida nesta manhã? Me dá si maior aí, fazendo favor, querido. Toma esta palavra como de Deus para a sua vida esta manhã. Pode garantir para os teus filhos: creia no Deus do teu pai, o Deus da tua mãe. Precisamos desta geração. Tem si maior aí para mim? Só me dá mais fogo. O fogo também. Eu queria cantar um pedacinho de um hino com você assim, que diz assim: o que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço. Tem gente ficando de pé para adorar, hein? Pois da tua vida cuido eu. Tem gente ficando de pé para adorar. Deus te trouxe aqui esta manhã
Deus te trouxe aqui esta manhã para te dizer que Ele cuida de você. Pode garantir para os seus filhos, garanta para a próxima geração e diga: Deus vai cuidar de você. Eu vou dar 30 segundos ou 1 minuto para você adorar. Cadê os pastores batizados com o Espírito Santo? Os presbíteros, os diáconos, adore. As esposas, Deus está cuidando de vocês, mulheres de Deus. Deus está cuidando de vocês, mulheres de Deus. Deus está cuidando de vocês, homens de Deus. É uma manhã de renovo. Se você quiser pode assentar, mas continue adorando. E Candarábia sai. Levantou uma geração que não conhecia o Senhor, Rinaldo. Levantou uma geração, pastor Eliseu, que não conhecia o Senhor. Se depender de mim, eu vou dizer para esta geração: conheça Deus, ande com Deus, sirva a Deus, trabalhe para Deus. Escute-me, escute-me por favor. Levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Estou dentro do meu tempo ainda aqui, eu estou cronometrando. Sabe por que eu trago uma preocupação no meu peito, irmãos? Porque nós temos uma geração, irmãos, totalmente diferente. O povo não ora não, irmão. E eu tenho uma preocupação, eu aprendi isso há muitos anos atrás. A terceira geração sempre deu problema para Deus, irmãos. Abraão, homem de altar, homem de poço, homem de Deus. O Isaac, mais ou menos, o que Isaac fez? Pouca coisa sobre a vida dele. Jacó, a terceira geração, deu uma canseira para Deus, irmãos. Só na terra, em Labão, na casa do seu tio, ficou 20 anos. E Deus teimando com ele, só que Deus não abria a mão dele. O Senhor marcou um encontro com ele no Val de Jaboque. E falou: você não vai fracassar, porque eu preciso de você. Não me leve a mal, eu falo debaixo do sangue do Cordeiro. Eu sou um menino aqui diante de tantos homens de Deus. Se for preciso, Deus vai marcar um encontro com a gente no Val de Jaboque. Mas Ele não vai perder o trem da história, não. Não. E lá no Val de Jaboque Ele identifica. Quando o Senhor pergunta para ele: Eduardo, você que é americano aí, what's your name? Qual é o seu nome? Ele disse: my name, Jacó. Ah, muito bem, tu não chamarás mais Jacó. Tocou na juntura da coxa e ele passou a andar mancando. Se alguém encontrasse com ele: Jacó, o que aconteceu com você? Não, está tudo bem, it's ok, very good, está tudo tranquilo. Não, Jacó, você não andava assim não. Não, está tudo bem. Não, está tudo ótimo. Jacó, você não andava assim não. Depois de apertar muito Jacó, é possível que ele poderia dizer: vou contar para vocês. Encontrei com ele e ele mudou o meu jeito de andar. Te prepara, porque se não melhorar, Deus vai encontrar contigo. Tu vai andar meio mancando, mas Ele não vai perder você, porque a obra não pode perder os trilhos. Deus precisa desta geração. Está nas nossas mãos o preparo da próxima geração. Invista em gente, invista em pessoas. Eu sei que é maravilhoso fazer um mega templo. Nós temos um templo bonito em Ipanema. Eu sei que é maravilhoso construir, eu sei. Mas se o seu obreiro não puder fazer um curso da ETAD, sei lá, FAETAD, paga para ele. Invista em gente, porque no arrebatamento o templo fica, os membros sobem. Opa! Invista em gente, porque a terceira geração sempre deu problema para Deus. Jacó, Moisés,
vai até o topo do monte. Josué vai até o meio. Josué morre. Cadê a terceira geração? Elias, Eliseu. Cadê o sucessor de Eliseu? Davi, Salomão, Reoboão. Atrapalhou o troço tudo, irmão. Dividiu o reino, Reoboão. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Paulo, Timóteo. Cadê a geração depois de Timóteo? Charles Haddon Spurgeon certa vez disse o seguinte, que nós precisaríamos ter cuidado, porque chegará um dia em que no lugar de pastores alimentando as ovelhas, haveriam palhaços alimentando bodes. Nós precisamos de em cima dos nossos púlpitos, não de gente para fazer simplesmente stand-up, mas precisamos de homens e mulheres de Deus, que sejam verdadeiros profetas, profetisas do Senhor. Gente que suba aqui e diga: eu estive na presença de Deus. Ou gente que lidera a igreja, aleluia, vou falar na autoridade do Espírito Santo. Gente como Elias, que chegou na presença de Acabe e disse: o Deus em cuja presença estou. E eu quero te dizer que só tem autoridade quem tem intimidade. O Deus em cuja presença estou. Cadê? Sabe por que precisamos investir na próxima geração? Porque às vezes, irmãos, o bisavô tinha uma fazenda, o avô tinha um sítio, o pai tinha um lote, o filho tinha uma bicicleta, o neto tinha um abridor de lata. Entendeu ou não? Deixa eu repetir. O bisavô tinha uma fazenda, o avô tinha um sítio, o pai só tinha um lote, o filho só tinha uma bicicleta e o neto tinha um abridor de lata. Porque alguém foi rico lá, não quer dizer que a geração vai ser rica lá na frente. Se tivemos homens de Deus que trouxeram a igreja até aqui, é bom contar a história deles, mas Deus está querendo levantar alguém para prosseguir, que continue sendo homem de Deus, mulher de Deus. E nos 12 minutos que me resta aí, eu completo uma hora, que foi me dado uma hora. Gostaria de dizer para vocês, nós temos um grande desafio. E eu queria humildemente dizer para esta geração que está aqui, Daniel, para nós que estamos aqui nesta manhã, vamos investir nela. E eu queria dar alguns conselhos que toda geração, para ser bem sucedida, todo obreiro precisa ter um Natan na sua vida. Quem é o Natan? O Natan é o nosso espelho. O Natan não dá like só. O Natan não só bate palmas. Mas pastor, que mensagem. Mas pastor, a decisão que o senhor tomar é a mesma minha. Pastor, onde o senhor pisar eu piso. O Natan não. O Natan é aquele que você chega assim, o que o camarada, você chega perto dele: rapaz, como é que você emagreceu? Nossa, como você está esbelto. Aí quando você chega no espelho, que você tira a roupa naquele espelho lá no seu quarto, você vai mudar, o espelho fala com você: mentiroso. Mostra quem você é. Esta geração precisa ter Natan. Sabe quem é o Natan? É o que confronta. Natan é aquele que aponta o dedo e diz: tu és esse homem que matou a ovelhinha de um que só tinha. Sabe quem é o Natan? É aquele que com respeito olha para você e diz assim: olha, o senhor é o meu pastor, mas eu acho que esse caminho não é o caminho de Deus para o senhor, por causa disso e disso. Todos nós precisamos de um Natan. E talvez você esteja dormindo com o Natan e não saiba disso. Talvez seja a mulher que Deus tem colocado do seu lado, que é aquela que te chama e diz: não ande com esse pessoal, não faça isso, não está bem isso, não gostei do que você falou no púlpito, não gostei do que você... O Natan que nos confronta, que coloca a gente na cadeira e diz: para aí para me ouvir, porque você é líder de Israel, mas existe um Deus que é líder no céu, que tem trono. Procure, peça a Deus para colocar um Natan na sua vida. Não é quem só te dá like, não, que dá dislike também, porque faz parte da história. Mas nós não precisamos só de um Natan. Esta geração precisa aprender que precisa também de um Jetro. Meu filho, você sozinho vai morrer. Você é famoso, todo mundo quer ficar perto de você, mas você vai precisar de colocar gente para te ajudar, que você vai morrer. Precisamos de um Jetro. Mas também nós precisamos, sabe de quem? Precisamos também de um Barnabé. O Saulo chegou na igreja, já tinha experiência com Deus, mas todo mundo olha para ele,
Esse camarada aí, ó, esse camarada aí, esse aí não pode não, esse aí não pode não, esse aí não pode já ser aceito aqui. Aí quando Deus prepara um Barnabé, o Barnabé chega e diz assim: Paulo, licença pastor, vamos lá Paulo, eu vou te apresentar para o pessoal, eu vou contar para eles que você teve um encontro com ele no caminho de Damasco. Deus tem um plano na sua vida, Paulo. Não importa com as críticas não, Paulo, o que Deus te deu ninguém toma. Paulo, vai nessa tua força, Paulo. Mas eu fui para Tarsis e lá eu fiquei lá esses anos todos, mas eu vim aqui te buscar, porque a igreja de Antioquia está precisando de você. Vamos lá, obrigado pastor Joani. Todos nós precisamos de um Barnabé, alguém que chega, diz, vai nessa tua força, Claudinei. É aí mesmo o caminho, Deus está contigo, há uma grande obra para fazer. Todos nós precisamos de um Barnabé. Mas esta geração também precisa saber que todos nós precisamos de um Paulo. Sabe quem é o Paulo? É o mentor, é aquele que você para ouvir. Disse certo filósofo, certo, que aqueles que enxergam mais longe, certamente são aqueles que estão em pé sobre os ombros dos gigantes. Vou repetir, os que enxergam mais longe, certamente são aqueles que estão em pé sobre os ombros dos gigantes. Todos nós precisamos sentar e parar para ouvir. Dá oportunidade a esse povo para falar na sua igreja. Senta para participar de um seminário. Senta para ouvir um menino como eu aqui. Senta para ouvir meninos. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos de alguém para nos mentorear, nos orientar. Mas eu termino lhe dizendo algo tremendo nesta manhã. Todos nós precisamos também de um Timóteo. Sabe quem é o Timóteo? É aquele que vai ficar com o nosso legado. Vou repetir, é aquele que vai ficar com o nosso legado. Invista em gente. Você está bonzinho hoje, mas amanhã você pode estar infartado no Márcio Cunha. E quem vai te substituir? Invista em alguém, põe os olhos em alguém, mesmo que você não fale com ele, mas fale com Deus e invista nele. Vou repetir, é meio ruinzinho, porque ninguém gosta de pensar em perder o lugar. Mas você não é eterno não, tá filho? Eterno aqui é só Deus, tá bom? Eu vou sair daqui 11h30, eu vou fazer um exame de esteira ali agora, porque a doutora falou que o meu coração está com queimor. Então eu estou caçando lá, não estou querendo ir agora não, mas fique tranquilo que preciosa é os olhos do Senhor, a morte do seu santo. Então abre o olho, fica ligado, você está entendendo? Prepare um Timóteo para te suceder. Se você morrer hoje, quem que é o seu sucessor? Está ruim, mas está bom, né, irmão? Agora eu vou agradar as irmãs para o meu nome ir para o círculo de oração. Pega essa esposa sua, dá um passeio com ela. Se for viajar e levar o pregador mais famoso do Brasil, deixa ele no banco de trás e continua com ela no banco da frente. Porque o pregador vai embora na segunda, ela vai te tolerar o resto da vida. Opa! Aos comentários no grupo das irmãs semana que vem, gostei da palavra daquele pastor. Aleluia. Pega essa mulher sua, vai em Gramado. Pastor, mas eu não sei o que. Vai em Campos do Jordão. Aleluia, irmã. Cuida bem dela, porque ela está cuidando de você. E você não vai vencer esse ministério sozinho, nessa jornada. E eu vou terminar aqui, fechar meu iPad. É uma papelada doida que eu carrego aqui, não tem jeito, eu tento usar um iPad e não consigo. Mas vem cá, olha para cá. Foram consagrados ontem dezenas de obreiros. Agora eu vou falar para a turminha mais nova aqui. Chegou para dirigir uma igreja? Chegou para fazer um trabalho? Eu aprendi uma coisa com o pastor Gesiel Gomes pregando há muitos anos atrás. Ele disse que quando o Senhor chamou Moisés, em Êxodo capítulo 3, qual o texto que eu falei? Êxodo 3. 3 vezes o Senhor disse para ele: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Número 2, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Terceiro, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Parece que o Senhor estava querendo dizer para ele: olha, eu sou Deus de alianças. É verdade. Mas eu quero te dizer, Moisés, que você vai ser muito famoso. Gerações futuras vão lembrar de você. Mas olha para cá. Mas nunca se esqueça
Moisés, que antes de você passou um Abraão, passou um Isaac e passou um Jacó. Está chegando agora? Agora vocês vão ver, agora essa igreja vai ter palavra, agora essa igreja não sei o quê. Você não inventou a igreja não, filho. Você está chegando agora. Antes de você passou um Abraão, passou um Isaac, passou um Jacó, passou um Zé Vieira de Souza, passou um Delúcio de Guimarães, passou um Ormídio Siqueira, passou o pastor Ari, e vai passando. O José Vieira de Souza, foi passando. Trouxeram a igreja nos ombros até aqui. E é seu papel e meu papel não reinventar a igreja, mas fazer com que ela caminhe nos mesmos princípios. É falta de ética que eu já falei que vou parar várias vezes. Mas tem gente falando, para mesmo, pastor, que eu quero ouvir o relatório. E tem gente pensando, fala o resto, pastor, que tá bom. Deixa eu te dizer algo. Eu estava lendo ontem na minha casa, pensando sobre um discípulo chamado André. Sabe quem é André? Não aparece muito, só 3 vezes na Bíblia. Mas é aquele que achou o menino que tinha os pães no meio da multidão. Deus está precisando de André para garimpar novos obreiros. Mas novos obreiros, não esqueça que quem tem o pãozinho é você. Mas Jesus entregou na mão dos discípulos para multiplicar. Então precisamos da experiência dos discípulos, mas precisamos do pão dos meninos. O que vocês acham disso? Eu tenho 2 netinhas, quando elas vão chegar, a casa de avô e vó, tudo é do mesmo jeito. Sabe aquela mesinha que tem no meio da sala? A avó junta aquilo para o canto. Sabe aquela mesa de vidro? Coloca um papel. Outro dia eu estava vendo Eunice na casa do meu filho, coloca um papel. Eu falei, Eunice, para que isso? Não, as meninas podem bater a testa. Sabe aqueles bebelôzinhos? Esconde aquilo tudo para as crianças não mexerem e não machucar. Sabe na casa, que geralmente toda casa tem um ventilador sem hélice, que os meninos ligam e ficam com a mão. A avó guarda aquele em cima do guarda-roupa. Já era para ter ido para a fogueira da vitória, mas guarda em cima do guarda-roupa. Aí, sabe por quê? O que a vovó fez, pastor Júnior Calais? Eu termino, antes que o senhor puxe o meu paletó. Eu termino. Sabe o que a vovó e o vovô fez? Ajustou as coisas para os pequenos não machucar. Mas a vovó não derrubou parede, o vovô não tirou coluna, o vovô não arrancou fogão, o vovô não mudou guarda-roupa, o vovô só alinhou aquelas coisinhas que não estava precisando de cuidado. Eu espero que a geração, aleluia, mais vivida, só ajuste as coisas, sem arrancar as colunas. A doutrina da salvação, a doutrina da santificação, a doutrina da vida em Cristo. Se os meninos quiserem fazer um culto no sábado e botar um tambor para dirigir o culto, aquele tambor, deixa eles fazer. Se eles quiserem cantar aquele hino assim, né, que é até comprido, parece filme de longa-metragem, aqueles hinos assim, vai chover, deixa cantar, não tem problema não, porque para você só pode cantar, Cristo Jesus é fiel a essa geração agora. Não, deixa eles cantar, isso mexe com a alma deles também. Você não vai mudar as colunas e as paredes, você vai só juntar para o cantinho para eles chegar, porque nós precisamos deles. Que Deus abençoe vocês. Você pode dar um forte aplauso àquele que vive e reina para sempre. Aleluia.
Aleluia.